A Alemanha apoia os esforços de Portugal no processo de ajustamento em curso. Foi esta a mensagem que Angela Merkel trouxe a Portugal. Uma mensagem de esperança, nas próprias palavras da chanceler. Numa conferência de imprensa no Forte de São Julião da Barra, a chanceler alemã afirmou que a Alemanha tem sido solidária com Portugal e vai continuar a sê-lo. Ao lado do primeiro-ministro português, Merkel revelou ainda que a austeridade não é um fim em si mesmo, mas sim um meio de relançar um crescimento sustentável. No que toca às relações comerciais entre os dois países, a chanceler afirma estar confiante de que podem ser fortalecidas. Antes de se reunir com Passos Coelho, Angela Merkel esteve reunida cerca de 40 minutos com o Presidente da República, mas não foram divulgados à comunicação social qualquer indicação sobre o teor da conversa. Na conferência de imprensa conjunta com Angela Merkel, Passos Coelho voltou a recusar a hipótese de um segundo resgate a Portugal, uma possibilidade que foi também defendida por Angela Merkel. Eu não vejo pessoalmente nenhuma utilidade em estar a discutir, em primeiro lugar, o que pode correr mal, quando a nossa obrigação é saber o que é que podemos fazer e o que é que está ao nosso alcance para que as coisas corram bem e deem certo. Porque é muito importante para o país que isto dê certo. Se não der certo, o custo para todos será maior. Então é um pouco doentio assistir a algum debate que se vem gerando em certa comunicação social, para não dizer em quase toda a comunicação social, que põe todo o enfoque do lado dos riscos negativos e poucos naqueles que podem ajudar-nos a vencer este programa. Mara Matinha, então, e Vítor Batista são convidados deste Enfoque. Obrigado a ambos pela vossa presença. Vítor Batista, acredita nestas declarações de Angela Merkel de que Portugal não vai precisar de um segundo resgate? Bom, há aqui uma declaração que é uma declaração conjunta do Primeiro-Ministro e da Angela Merkel, que não é necessário um segundo resgate para Portugal. É uma boa profissão de fé, mas as situações não são de profissão de fé. Há aqui alguns problemas, esperamos que as coisas evoluam e que isto se venha a confirmar, mas eu mantenho o que disse há bastante tempo e não me parece que a situação seja uma situação que se possa com clareza assumir de que não vai ser necessária uma segunda intervenção. Agora, o que me parece é que a CL Vieira já vem com um quadro pintado de uma outra forma, já virá muito melhor composto e, portanto, já não será exatamente nos mesmos termos em que foi a primeira intervenção. Esta vinda é uma vinda interessante. A visita da Sra. Merkel. A visita é uma um sinal de apoio vinda a Portugal importante. interessante. Eu fico com a ideia de que é mais uma ação de campanha. Uma ação para consumo na Alemanha. Uma ação de campanha. Uma ação de campanha da exposição para questões eleitorais na Alemanha, porque amanhã talvez seja um bom dia para fazer o balanço do resultado desta visita. O que seria desejável é quando alguém que tem a dimensão da Angela Merkel e a responsabilidade que tem, num quadro em que há muita insatisfação nos portugueses, é que tivesse o cuidado, para além de falar com o Presidente da República e do Primeiro-Ministro, falar também com os líderes da oposição. Nomeadamente com o Partido Socialista. Com o Partido Socialista. É um erro clamoroso, essa falha. Considero, acho uma falha, assim como com as instituições representativas dos portugueses. Eu julgo que esta visita é, de facto, uma visita muito rápida para consumo eleitoral na Alemanha. Professor Mário Matinha, então, Portugal não vai precisar de um segundo resgate, tal como disseram hoje, quer Angela Merkel, quer o Primeiro-Ministro? Aqueles que avançam com a ideia de um segundo resgate cometem, do meu ponto de vista, e salvo melhor opinião, um erro clamoroso. Porque, em primeiro lugar, apresentá-lo como uma necessidade inescapável significa destroçar os ganhos da credibilidade externa que o país tem conseguido a golpes de um custo enorme. E, portanto, essa ideia é uma ideia totalmente errada em relação a este objetivo central.
E depois é preciso olhar com objetividade dos elementos. Acontece que Portugal, às vezes, diz-se que o diabo está nos detalhes, ou Deus está nos detalhes, como quisermos. Eu estive a ver os números e Portugal tem uma situação de emissão de dívida pública em 2013 muito mais confortável do que aquela que teve este ano. E isso é um aspecto muito importante, desde logo porque não só diminui o volume, estamos a contar em amortizações e também em dívida nova, como os instrumentos que estão assignados para essa emissão permitem que Portugal, com grande razoabilidade, possa estar no mercado, desde que o mercado não receba mal, ou melhor, desde que a tendência que nós vemos de ganho lento de credibilidade se acentue e se consolide. A verdade é que Portugal tem que só emitir 5,6 mil milhões de obrigações a médio e longo prazo. Só 5,6 mil milhões. O resto são BTs e o total, salvo erro, anda pelos 21 mil milhões. O que é uma coisa... que está perfeitamente ao nosso alcance, claro. Repare. O pior é depois de 2013, não é? Não, mas repare que este é um aspecto importantíssimo, porque nós estamos como numa espécie de viagem de avião. Temos uma tempestade, temos uma aberta, e ou nos metemos naquela rota, ou então, de facto, não saímos da turbulência. E o ponto está em conseguirmos colocar-nos nesta rota. Não quer dizer que depois não venham perturbações, como disse muito bem, na situação interna. Em maio vamos ter situações excruciantes, já o comentámos. Mas a verdade é que pensar em termos para já... Não, mas eu referia-me à amortização da dívida que vai ser necessária nos anos seguintes a 2013, 2014, 2015, 2016, que é aí já um bocadinho mais... Mas também estive a ver isso. Mais um cabo das tormentas. Não, mas também estive a ver isso, porque a verdade é que o prazo de amortização da dívida da Troika é um prazo com carências de capital e tem, salvo erro, o ponto mais agudo em 2016. Estive a ver isso, porque a forma como está pensada está no sentido de suavizar as prestações de capital e articulada com a hipótese que está feita de que Portugal começa a crescer lentamente, mas de uma forma consistente, salvo erro, a partir de 2014, vamos dizer assim, e em 2015, 2016 já tem um nível que lhe permite, digamos, fazer o exercício de contenção da dívida, do rácio da dívida em relação ao PIB, para depois começar a descer lentamente. Isso está nos papéis do Fundo Monetário Internacional, no quinto exame da Troika, isso está lá tudo. Vamos ver se concretiza ou não, mas está pensado e articulado. Mas o que eu estava a referir, que é muito importante para já, e tem a ver com a visita da Sra. Merkel, é que há aqui como que esta janela de oportunidade. E é importante focalizar-nos para já nisto. E fazer a leitura também do que acontece na envolvente europeia. A Grécia está prestes a conseguir obter a tranche de 31,5 mil milhões de euros, porque o Parlamento aprovou no domingo, enfim. O orçamento não será para já, mas as notícias são possíveis. Portanto, as coisas vão assim agora, pensando nos interesses da Sra. Merkel, vão num sentido favorável à sua lógica que na semana passada aqui debatemos. Eu concordo que esta visita da Sra. Merkel terá, do ponto de vista da Sra. Merkel, um interesse de repercussão interna em termos da Alemanha, no sentido, porventura, de dizer que foi um dos países que, na circunstância, tem mostrado uma capacidade de estoicismo, como dizia na semana passada, e de se manter em linha com o programa, e portanto, foi reforçar, foi dizer que várias coisas, que Portugal pode contar que a Alemanha é solidária, que é uma declaração efetivamente simpática, e que tem uma tradução que é no sentido, e era aqui que eu gostaria de fazer um ponto para dar a palavra depois ao Vítor Batista. Se pensarmos um bocadinho no que é que a Alemanha procura fazer, há um ponto que ainda não foi dito, mas que está certamente, até porque há uma promessa implícita da Sra. Merkel em relação ao Sr. Kohl, de que, sob a sua liderança, a Sra. Merkel, o euro um dia seria tão forte como o marco alemão. E, portanto, já se vê que
toda esta orientação vai no sentido, com isto quero concluir, de fazer com que os países do Sul sejam capazes de suportar o sacrifício da austeridade e de introduzir reformas estruturais para seguir um percurso que é, no fundo, o percurso que a Alemanha seguiu, designadamente, quando teve que fazer a reunificação alemã. E sabe, a Alemanha levou 10 anos para fazer isso e convinha meditar-se um pouco nessa experiência. Porque eu creio que a visita tem a ver com isto. A esperança, ou a expectativa, ou o conselho, ou o que se quiser, que a Alemanha tem de que Portugal possa continuar a ser, digamos assim, próximo das opções de médio e longo prazo que têm feito o sucesso alemão. É isto é que, do ponto de vista alemão, creio que esta visita... Se bem que a reunificação demorou uma década e a Portugal está a ser exigido um prazo relativamente menor. Qualquer coisa como 3 anos, mais coisa, menos coisa. Vítor Batista, a senhora chanceler, ao afirmar que o plano de ajustamento português está a correr de forma excelente, não está a dizer uma inverdade? Não, eu confesso, não sei muito bem onde é que está a correr bem. E nem se percebe muito bem, quando essa afirmação é dita, verdadeiramente o que é que corre bem. O que é que se poderá constatar? Constata-se que Angela Merkel está satisfeita com o trabalho, pelos vistos, do governo em Portugal. A gente olha para o interior do partido e os portugueses estão insatisfeitos. Insatisfeitos, bom, e muito insatisfeitos. Angela Merkel está satisfeita com os resultados da governação em Portugal. A gente olha para os resultados da governação e déficit deste ano, sem receitas extraordinárias, andará próxima dos 6%. Angela Merkel está satisfeita com a governação em Portugal. Olhamos para o desemprego e o desemprego ultrapassa os 16%. Confesso que não percebo isto. É difícil perceber isto. É uma mera, declaração política de circunstância. É uma declaração política de circunstância. Para consumo interno alemão. Para consumo interno, não. E não é só isso, já para consumo interno. É uma declaração política de circunstância, tal qual é uma declaração política de circunstância dizer que não é necessário o segundo resgate. Um segundo resgate em que condições é que pode surgir? Primeiro, temos de financiar o déficit orçamental do ano 2013. Desde logo aí é preciso ir de novo ao mercado para conseguirmos novos empréstimos. Porque esse é assumido e tem de ser financiado. Depois há um conjunto de empréstimos de curto prazo e de médio e longo prazo que se vencem no corrente ano e que tem que necessariamente o Governo encontrar uma nova forma de financiamento para poder pagar esses empréstimos. Porque eles vencem se nós não temos possibilidade, se não nos derem crédito para pagar esses empréstimos. Portanto, quando se diz que não é necessário um segundo resgate, bom, nós estamos a falar de valores ainda muito expressivos. O segundo resgate poderá não surgir se o mercado se alterar ainda de forma mais profunda e nós termos credibilidade para entrar mais facilmente no mercado, nesse financiamento. O que não me parece, neste momento, que seja muito possível. E, portanto, não sou só eu que o digo, são muitos economistas que têm muitas reservas sobre esta matéria. Este próximo trimestre, este trimestre está agora em curso, e o primeiro trimestre do próximo ano são os momentos mais decisivos. Tem volta de maio, abril, maio. E vamos ver como é que as coisas vão evoluir, mesmo do ponto de vista orçamental. Porque do ponto de vista orçamental não é garantido de forma alguma que 2013 se consigam atingir os objetivos que estão a ser definidos. É em 2012. Eu digo 2013 para não ser muito longo, mas 2013 e em 2012 é o que já sabemos. E o 2012 é o que já sabemos. Portanto, não estou tão otimista, infelizmente. Vejo excessivo otimismo da parte da Alemanha, da senhora Merkel. Vê-se perfeitamente que não vive em Portugal, nem vive os problemas dos portugueses, nem as dificuldades dos portugueses. Esperaria que desse uma imagem, ou pelo menos desse um sinal de abertura, de deslizamento do tempo, para que o sofrimento não fosse tão intenso, e confesso que não houve nenhum sinais. Quando ela sair amanhã, fazendo o seu balanço, e volto a reafirmar isto, sempre gostaria de saber, afinal, o que é que ficou desta visita, a não ser do interesse para consumo interno na Alemanha. Pode e deve, professor. Faça favor. Contestar 2 ou 3 pontos que me parecem muito interessantes, e ainda bem que os trouxe, na linha também do que já tinham um pouco dito. A questão de fundo do mercado. Há, do meu ponto de vista também, uma janela de oportunidade em relação ao mercado, que é esta. O mercado ganhou muito dinheiro
com especulação, no sentido de que as dívidas soberanas se afundavam do ponto de vista da sua credibilidade, isto é, que os ativos perdiam um valor muito significativo, ou que as yields, isto é, as taxas de juros implícitas, subiam, digamos assim, de uma forma exponencial. Ganharam muito dinheiro. E porquê? Porque, do ponto de vista da resposta europeia, da liderança europeia, como já vimos, forneceu-se aos especuladores, digamos assim, um jogo em probabilidades em que a probabilidade deles ganhar era bem mais forte do que a probabilidade de perderem. Ora bem, como acontece na vida, há uma lógica de pêndulo. As dívidas soberanas foram tão puxadas no sentido da sua perda de valor, que agora os especuladores começam a pensar, não todos, evidentemente, mas alguns, que há a possibilidade de ganhar dinheiro ao contrário. Isto é, de apostar que as dívidas soberanas vão subir de valor. A verdade é que neste último ano isso aconteceu. A evidência empírica mostra que os detentores da dívida pública, da soberana portuguesa, ganharam valores muito significativos. Incluindo por isso a Banca Nacional, não é? Diga? Exatamente. Que é importante. Claro. Não é? E por isso digo que esse movimento está em curso. Não é um movimento linear, mas há a janela de oportunidade. E é preciso contar com outros fatores, que são os seguintes. A Itália está a fazer bem o seu percurso com o Sr. Monti. A Espanha, e vamos à Espanha, quando se fala na derrapagem orçamental em Portugal, que é verdade, e daquela que está prevista para 2013, que também é uma grande preocupação, devíamos olhar para a Espanha e também para a França, em menor grau. Mas a derrapagem em Espanha, em relação à nossa, é colossal, é muito maior. Aquilo que hoje a Europa e os mercados estão a permitir à Espanha, era aqui que eu queria chegar, em termos de déficit, evolução do déficit, de correção do déficit, não é verdade? É muito mais suave do que aquilo que é a nossa promessa implícita. Não, ou seja... E há uma alteração substantiva, porque já se diz que o importante não é olhar para questões nominais, mas para o que está a ser feito em termos estruturais. Isso claramente ainda não foi dito em relação a Portugal. Se bem que à partida... Mas repare, nós temos... Alguma coisa está a ser feita do ponto de vista estrutural? Isso está. Desculpa. O professor Pedrinho, então preciso. Desculpa, o mercado de trabalho em Portugal... Não, é só olhar para as coisas. Olha, o mercado de trabalho em Portugal... Atenção, os dias de pagamento de despedimentos reduziram-se profundamente. Os salários estão a ser revistos com perdas. Ouça, mas o custo do trabalho... Desculpe, o custo do trabalho em Portugal... Com estas reformas, desculpe, os custos estão a diminuir muito significativamente. É dolorosíssimo. Mas não podemos negar essa realidade. Sabe, em França, que está a ser governada pelo seu estimado correligionário François Hollande, que está atento aos problemas da competitividade em França, fez agora uma proposta, que aliás vai seguir o seu curso e vai ser implementada, de redução muito significativa dos custos do trabalho em matéria de segurança social, exatamente para a França recuperar a sua competitividade. Portanto, numa união monetária, as ditas reformas estruturais que se substituem à desvalorização, é importante perceber isto, tem uma atuação muito mais lenta, muito mais dolorosa, muito mais penalizante ao nível do desemprego. Ora bem, a única possibilidade de evitar que isso seja tão intenso, neste quadro, estou a falar neste quadro, não, nós podemos rejeitar este quadro e pensar noutro, mas neste quadro é de facto as ditas reformas estruturais, que ainda olhamos com ceticismo, mas que devíamos olhar, do meu ponto de vista, de uma forma mais intensa, mais compacta e mais eficaz, são o salvo-conduto para recuperar a competitividade e conseguir, infelizmente, de uma forma lenta e atrasada, criar novamente emprego e criar condições de bem-estar para os portugueses. Mas o quadro em que nos movemos é, portanto, as reformas estruturais são importantes. Mas o professor, para além da questão laboral que frisou, encontra alguma outra reforma estrutural digna de destaque? Sim. Em Portugal? Bem, vamos lá. A Justiça. Já foi feita uma reforma estrutural na Justiça? A Justiça. Que é outra questão extremamente importante. Aliás, está atrasada, do meu ponto de vista, está atrasada. Do ponto de vista das autarquias, que era outra matéria. Isso não é outra oportunidade perdida? Não. Eu acho, sabe, as autarquias... Não, não. As autarquias estão a dar um exemplo ao país, Dr. Vítor Batista, de contenção orçamental.
Estão a cumprir rigorosamente a lei dos compromissos. Ninguém está. E pagaram grande parte... Essa não é a reforma. Não é. Não é. A reforma que é necessária ao nível das autarquias não é a lei dos compromissos. A lei dos compromissos é uma desgraça jurídica. Vá dizer isso nas autarquias. A redução do emprego nas autarquias. Se me for permitido, essa área, quer dizer que nada ou pouco foi feito. Arranjou-se um alibi com a eliminação de freguesias na parte rural, quando os problemas das freguesias a serem eliminadas deveria ser na parte urbana. É exatamente o contrário. Do ponto de vista orçamental tem pouco efeito. Já lhe acrescento. Do ponto de vista orçamental tem pouco efeito e a lei dos compromissos é uma profunda desgraça. Quando alguém numa autarquia exige para fazer despesa... Quando alguém numa autarquia exige para fazer despesa que haja meios financeiros nos próximos 3 meses para fazer pagamento dessa despesa, desconhece completamente que a receita numa autarquia não é linear. Isto é, não é 12avos todos os meses. As receitas autárquicas são pontuais, como o IMI. Certo? As únicas que são regulares são as transferências do Orçamento de Estado. Não faz sentido uma lei de compromissos que não tem... Olha, sabe que eu tenho uma vantagem. Eu trabalhei muitos anos nas autarquias, fui diretor de finanças, fui o economista que lançou o primeiro empréstimo obrigacionista de uma Câmara. Portanto, estou à vontade nessa matéria. Dizer que a lei dos compromissos não tem falhas. Tem grandes falhas. Não tem falhas, tem grandes falhas. Que isso é uma reforma por muito custo, é verdade. Não reconhecer que as receitas não são lineares e que as grandes partes das receitas das autarquias, que é o IMI, sobretudo o IMI, que é pontual em 2 momentos de pagamento, e não reconhecer isso é completamente não ter uma visão do global. Eu bem reconheço que se há área... Seria necessário uma grande reforma na administração local e ter a coragem de eliminar municípios. Ter a coragem de eliminar municípios. O que é que este governo fez sobre isso? Eliminou os mais fracos. Eliminou os mais fracos. Foi às juntas de freguesia que são os mais fracos. Mas eu não vejo o Partido Socialista apresentar essa proposta. Provavelmente o Partido Socialista também não queria. Não vai apresentar, quer ganhar agora as próximas autárquicas. O Partido Socialista não é governo. O Partido Socialista não é governo. O Partido Socialista aguarda que o governo vá apresentando as propostas. O Partido Socialista não é governo. Tem de aguardar que o Partido Socialista, sobre essa matéria, já o disse, que esta não é uma reforma da administração local. Longe disso. E esta lei de compromissos, eu quero lhe dizer o seguinte. Bom, é de tal maneira uma lei tão bem feita que há órgãos, hoje, aqui em Portugal, ligados à justiça que não cumprem a lei dos compromissos. Vejam, a gravidade desta situação. As leis... Essa era uma das preocupações do Presidente da República. É verdade. Há instituições... Pode com 30 segundos, professor, temos de terminar. Posso terminar. Instituições públicas, algumas até na área relacionada com a justiça, que já não cumprem. 3, 2, 1, Vítor. 30 segundos, professor. Posso rebater. Pode estar mal feita, mas é uma disciplina que não existia e as autarquias estão a cumprir, a dar um exemplo magnífico ao país. Ponto. Na saúde... Custa o que custar, o Ministro tem feito uma redução da despesa, essas coisas têm que se reconhecer. O Ministro da Economia, custa o que custar, avançou com o IVA de caixa para as PMEs, tem mais umas ideias, custa o que custar, são coisas positivas, são reformas. Pouco, mas é melhor do que nada. E a via é prosseguir com as reformas estruturais. Ou julga que é, como diz o Dr. António José Seguro, que é preciso explicar à Sra. Merkel que nós não podemos aguentar tanta austeridade. Olha que esse caminho é o caminho completamente que o senhor nem sequer o defende. Quer dizer o seguinte, há uma coisa que eu tenho certeza, este Primeiro-Ministro é que não explica nada disso, nem sensibiliza para esse efeito. Está pouco preocupado com o sofrimento dos portugueses. Pelos vistos. Muito obrigado, damos pela vossa presença, é sempre um prazer tê-los aqui. Até para a semana. Amanhã outro tema estará em foco.